Atenção, preste muita atenção. Selecione um dos conteúdos que você sabe que tem alta probabilidade de cair na prova. Explique-o por completo e, no final, resolva algumas questões com os alunos. Salve, salve meus ninjas, galerinha! Sejam bem-vindos a esse vídeo onde hoje nós temos uma missão. Eu tenho que revelar para vocês aqui um tema que eu acho que tem uma alta probabilidade de cair na nossa próxima prova. Oswaldo, qual seria um tema massa que você acha que tem assim uma alta probabilidade de cair na prova, que sempre vem caindo com muita frequência? Esse tema é estoque. NBCTG 16R2 vai ser o tema da nossa aula de hoje, então é por aqui que a gente vai começar. Lembra de vir aqui embaixo, na descrição do vídeo, vai ter um link onde você vai poder fazer o download e baixar a nossa apostilazinha da aula de hoje para que você possa acompanhar melhor. Fechado? Maravilha, maravilha! Então vem para cá e vamos dar uma olhadinha aqui no nosso conteúdo aqui da nossa aula de hoje, NBCTG 16. E antes de começar, vamos para a nossa frase do dia. E ela diz assim, ó: nas horas difíceis, jamais baixe a cabeça, porque a solução para o problema não está no chão, mas sim na sua determinação. Olha que beleza, que maravilha, que frase de impacto para você poder se encher de energia e a gente começar aqui a nossa aula de hoje. Então vamos lá. Gente, dentro da operação de estoque, um dos temas mais importantes que a gente precisa trabalhar são o quê? Primeiro, a parte de definição do que é o estoque, quando é que ele vai ser classificado como estoque, e a ficha de controle de estoque. Então a gente vai trabalhar método PEPS, método da média ponderada, que são os que mais são cobrados em prova. Então pensa aqui comigo inicialmente. Oswaldo, o que é estoque? Estoque é o material que eu compro para vender, estoque é o material que eu fabrico para poder vender, ou então estoque também pode ser o quê? Pode ser algo que eu vou consumir na minha operação. É interessante a gente prestar atenção nesse detalhe, porque assim, ó, a gente fala de estoque, a gente sempre pensa em estoque algo que a gente compra para vender. Só que não necessariamente é. Vamos imaginar, por exemplo, um hotel. Um hotel compra detergente, sabão em pó, compra amaciante, são itens que ele vai vender. Já pensou? Você abre lá o frigobar daquele hotel maravilhoso que você queria ir, lá dentro tem um amaciante. Aí você diz, puxa vida, tudo que eu mais queria nesse momento era poder comprar um amaciante. Não tem nada a ver com isso, né, gente? Um hotel não vai vender um amaciante, mas ele precisa do amaciante para poder prestar o serviço para o cliente, ofertar um quarto com conforto, aquele cheirinho gostoso, enfim, precisa. Então veja, o hotel ele compra não para poder vender para o cliente, mas para poder utilizar na operação. Isso também é estoque. Estoque pode ser para comprar para vender, pode ser fabricar para vender, como pode ser para consumo próprio na operação. Então vem comigo aqui, ó. Então, vamos anotar aqui alguns pontos que são importantes para a gente deixar destacado aqui, porque vai ser interessante para a gente. Então, vamos lá. O estoque para venda, no custo normal do negócio, no processo de produção, ó. Quando eu falo de processo de produção, aqui a gente está trabalhando na parte das indústrias, né? Aqui, ó, vamos marcar aqui, deixa eu puxar um verdinho para combinar aqui, ó. Aqui a gente está falando de indústria. A indústria aqui, ó, ela trabalha com a parte de produção, então a produção, lembra lá dos estoques, né? Tem estoque de matéria-prima, tem um estoque de material em elaboração, aí a gente tem o estoque de produto acabado, enfim, tudo passa por um processo de produção. Maravilha, beleza. Da forma de materiais ou suprimentos a serem consumidos, gente, ó, olha aqui, ó, consumidos, ou seja, eu posso comprar para usar na minha operação também o estoque, ou transformados no processo de produção ou prestação de serviço. Beleza. Outro detalhe importante que a gente precisa saber é esse valor realizável líquido. E aí veja para cá, olha para mim e preste atenção. Quando a gente fala de valor realizável líquido, é importante que nós saibamos essa definição, porque esse é um dos critérios de avaliação do estoque, entre o custo e o valor realizável líquido, dos dois o menor. Então a gente precisa saber o que é custo e a gente precisa saber o que é valor realizável líquido. Então vem para cá, ó. Olha comigo. O valor realizável líquido. Opa, deixa eu pegar aqui meu pincel, aqui, tá um azulzinho agora, vamos lá. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no custo normal dos negócios, deduzido dos custos estimados para a sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se concretizar a venda. Muito bem, então aqui eu estou falando de um valor realizável líquido. E o custo nada mais é do que? O custo é o meu valor de aquisição. Valor de aquisição. Muito bem.
Show de bola. Então tá aí dois detalhes que são importantes. A gente precisa saber o que é o custo, o valor realizável líquido, porque são transações que vão acontecer dentro de uma questão. A gente precisa saber as duas definições. Muito bem. Então cuidado na definição de estoque. Ó. Vamos anotar aqui. Ó. Estoque, para você não confundir estoque com imobilizado, tá? Oswaldo, como assim estoque imobilizado? Veja, um mesmo item ele pode estar classificado em vários locais ao mesmo tempo. Por exemplo, vamos pensar aqui no terreno. Um terreno pode ser um item do imobilizado, Oswaldo? Pode. Oswaldo, um terreno pode ser um item do estoque, Oswaldo? Também pode. Então, o que vai me determinar se vai ser uma coisa ou outra? A destinação. Então, você precisa saber da destinação. Ô, Oswaldo, como assim? Ó? Por exemplo, se você comprar o terreno para uso, aí sim, então você pode classificar e dizer que esse cara aqui é um item do imobilizado. Porém, se você está comprando um terreno, e o seu objetivo da compra do terreno é para venda, estou comprando o terreno para poder realizar uma venda de imediato, então comprei para revender, então eu já posso classificar isso aqui como um item de estoque. Beleza. Então perceba que o que vai fazer você determinar a classificação de um item não é necessariamente o item, e sim a destinação dele, a aplicabilidade. Então cuidado na hora da prova, quando cair, por exemplo, o que é um veículo, o que é um terreno, qual é a classificação dele dentro do balanço patrimonial, você vai dizer, opa, calma, depende. E o examinador vai olhar para você e vai dizer, depende de quê? Aí você vai dizer, depende da destinação. Me diga a destinação e eu te digo qual vai ser a aplicação do bem. Então se eu pegar um carro e eu disser que eu vou usar o carro na minha operação, o carro para mim vai ser um item do imobilizado. Agora, se eu sou uma concessionária, eu compro e vendo o carro, então o carro para mim vai ser estoque. Então perceba que tudo depende da destinação do item. Então cuidado com isso na hora da prova, para você não cair em nenhuma pegadinha. Muito bem. Então volta para cá. Ó. Show de bola. Na mensuração, o que é o custo? Né? O custo é o primeiro item que a gente estava trabalhando anteriormente. Vai lá. Ó. O custo é o valor. O valor de custo do estoque deve incluir todos os custos de aquisição, de transformação, de um bem ou outro custo incorrido, para trazer o estoque a condições e localização atuais. Muito bem. Então, tudo que eu deixar o meu produto pronto e à disposição para uso, ou pronto e à disposição para venda, ele vai se incorporar no meu valor de custo. Então, entendi, Oswaldo. Beleza. Então, vem para cá. Ó. Aqui é um ponto de cuidado que a gente tem que ter em relação ao frete seguro, impostos recuperáveis e não recuperáveis. Então preste atenção aqui para você não vacilar nesse detalhe. Olha para cá, preste atenção, olha para mim. Ó. Veja, falei para vocês que custo é o que eu vou incorporar o valor de um produto para que ele fique pronto à disposição para uso ou pronto à disposição para venda. Isso vai se incorporar ao valor de custo de um produto. Só que o custo do produto não é necessariamente só o valor de aquisição dele, ou o valor de formação do custo dele, porque pode ser a fabricação de um produto. Por exemplo, uma camisa. A camisa tem o fio, a camisa tem a logomarca que você vai colocar, tem a pigmentação, né, a cor da tinta que você vai colocar na camisa, aí tem o flash que você vai colocar, ou então um botão, enfim. Tem N custos que vão ser somados ao produto para você chegar no valor final. Então, o custo pode ser o custo que eu adquiri para poder revender ou o custo de fabricar o produto. Muito bem. Mas o que eu quero que você entenda é, além do custo de aquisição ou do custo de formação, existem custos adicionais que você vai incorporar ao valor do produto. Ô Oswaldo, isso é aula de custos ou é aula de estoque? Vai pegar um pouquinho dos dois, né? Mas o fato é que é o seguinte, é de estoque, então relaxa, calma aí. Ó. Veja só, o que eu preciso entender nesse momento é que, para formar o valor do meu estoque, pode ser que aconteça que tenha impostos. E eu preciso saber o seguinte, Oswaldo, eu posso ter um imposto recuperável e imposto não recuperável. Qual é a diferença? Se eu estiver falando de um imposto recuperável, significa dizer que eu estou comprando a mercadoria, tem o valor de um imposto embutido dentro dele, só que eu posso retirar o valor desse imposto do meu custo. Por quê? Porque quando eu vender a mercadoria, eu vou poder me creditar do valor daquele imposto, vai ser descontado lá na frente. Então eu não posso incorporar no meu custo de aquisição se você tiver na questão dizendo que tem um imposto recuperável. Agora, se a questão disser, Oswaldo, eu tenho um imposto não recuperável, significa dizer que você vai pagar e vai ficar por isso mesmo. O valor não vai voltar para você, tá? O que vai determinar seu imposto recuperável é que o dinheiro volta. Ou ele volta literalmente, ou ele volta em termos de desconto lá na frente, né? Eu vou pagar ICMS, só que aí eu não vou pagar o ICMS pelo valor de venda.
Vou pagar o ICMS pelo valor de venda, subtraindo do valor dos créditos de impostos a recuperar que eu tenho com o ICMS. Por exemplo, né, pode acontecer com o ICMS, pode acontecer com o PIS, com a COFINS, que são impostos que podem ter uma parcela de imposto recuperável. Beleza? Muito bem, beleza. Então, se eu estiver falando de imposto não recuperável, você tem que tomar cuidado na hora da questão, porque ela pode dizer que o imposto não recuperável já está embutido na mercadoria, então não precisa somar de novo, ou que ele vai ser acrescentado ao valor dela. Então, tem esse detalhe que você precisa prestar atenção. Ô Oswaldo, como assim? Vamos supor que você comprou uma mercadoria que veio da China. E aí, quando a mercadoria chegou aqui no Brasil, eu tive que pagar o imposto de importação. Então, além do valor da nota fiscal, eu estou pagando um valor a mais. É aí o detalhe que você precisa prestar atenção, certo? Cuidado se o imposto não recuperável, se ele já está embutido no valor da mercadoria, nesse caso não precisa somar, ou se ele vai ser pago por fora e eu vou ter que somar, beleza? Muito bem. Vem para cá, ó. A outra coisa que a gente precisa prestar atenção é com o frete e o seguro. Esses dois danadinhos aqui, ó. Por quê, ó? Porque existe o frete que ele pode ser pago pelo comprador, e existe o frete que ele pode ser pago pelo vendedor. Ô Oswaldo, como é que eu vou diferenciar aqui se eu vou ou não incorporar isso aqui como um custo na minha transação? Então vamos lá que eu vou te explicar aqui, ó. Presta atenção. Quando o frete e o seguro é pago pelo comprador, ou seja, sou eu que estou desembolsando o dinheiro para poder a mercadoria chegar para mim. Então no caso, o que acontece aqui, ó? Nessa situação, eu que estou pagando o frete, eu que estou pagando o seguro, eu vou incorporar o valor do frete e o seguro no meu custo de aquisição. Agora, se o cara lá do outro lado estiver pagando o frete e o seguro, se o vendedor estiver pagando lá, eu do lado de cá não vou fazer nada. Para ele vai ser uma despesa. E para mim, ó, um beijo, um abraço, vendedor, muito obrigado, continue sempre pagando o frete e o seguro, porque eu não preciso fazer nada. É claro que a gente sabe que o frete e o seguro vai estar embutido no valor de venda do produto. Ele não vai simplesmente te entregar de graça, né? Toda uma relação comercial, estratégica, comercial, marketing, enfim, né? Para poder a gente achar que tá tendo vantagens, né? Se o cara diz frete grátis, né? Não é que o frete é grátis, está embutido no valor da mercadoria, mas a gente tem aquele sentimento de ficar feliz, comprei alguma coisa e não paguei o frete, né? Mas enfim, beleza? Então assim, moral da história, na hora da prova, se eu comprar e eu pagar o frete e o seguro, eu incorporo no custo de aquisição. Se o vendedor pagar o frete e o seguro, eu não faço nada. É isso que a gente precisa saber. Morreu. Muito bem. Volta para cá então. Então já sabemos o que pode ser mensurado dentro do estoque. Agora a gente precisa saber os critérios que vão ser avaliados dentro da nossa ficha de estoque. E aí nós temos o método PEPS e nós temos aqui o método da média ponderada, que são os métodos que são mais utilizados para efeitos de mensuração do estoque na hora da tua provinha. O PEPS, aquele nosso bom e velho clássico, né? Primeiro que entra, vai ser o primeiro que sai. Né? O Pepsi aqui não é o concorrente da Coca-Cola, né? Tem até aquela propaganda que a Pepsi fazia que, enfim, não sei se por qual motivo que ela parou, né? Mas ela dizia assim, ó, pode ser bom, pode ser muito bom, pode ser Pepsi. Né? Lembra lá? Eu não gostava muito daquela propaganda não, porque... Ei, produção, ó, o cara chegava assim e dizia, tu quer alguma coisa? Aí tu dizia assim, pode ser. Pode ser naquele tipo mais ou menos, né? Assim, não tem isso aqui, pode ser aquilo? Pode. Não era bem o que eu queria não, mas pode ser, né? É tipo isso. Então, acho que a Pepsi não foi muito feliz ali naquela propaganda do pode ser, né? Como se ela literalmente estivesse se colocando em segundo plano na frente da Coca-Cola. Mas, enfim, é a Pepsi, né? Primeiro que entra, primeiro que sai. Ou seja, eu vou ativar o custo da mercadoria pela primeira mercadoria que eu tinha lá no meu estoque. Então, quando eu vou vender, eu vou olhar qual é a primeira mercadoria que eu ainda tenho no estoque, então pega lá o custo dela e a gente vai ativar. Então, isso é o método PEPS. Ele é aceito tanto pelo regulamento do imposto de renda, como ele é aceito pelas normas brasileiras de contabilidade. Existe o método EPS também, mas ele não é aceito por nenhum canto, nem pelo regulamento, nem pelas normas. Por quê, Oswaldo? Porque o método EPS é o último que entra, o primeiro que sai. E a gente tem uma tendência que a última mercadoria que a gente for comprar, que ela seja mais cara do que a primeira, confere? Então, se a gente tem um custo mais alto, a gente ativa um CMV mais alto também na DRE. Um CMV mais alto na DRE, o que acontece com o lucro da empresa? Cai. Isso é bom para os investidores? Não. Então, para efeito de normas brasileiras de contabilidade, isso não é legal. E para o efeito de imposto de renda, se eu tenho um custo maior, eu tenho um lucro menor. Se eu tenho um lucro menor, eu pago menos imposto. A Receita Federal quer isso? Não. Ela quer que você pague o máximo de imposto possível. Então, o método EPS não vai ser o mais adequado para ela. Então,
nem para efeito de normas, nem para efeito de regulamento de imposto de renda, o método EPS é aceito. E o método PEPS, Oswaldo? O método PEPS, o primeiro que entra é o primeiro que sai. Então perceba que quanto mais antiga for minha mercadoria, maior é a tendência de que o custo seja mais baixo. Se o custo vai ser mais baixo, eu vou ter um lucro mais alto. Eu tenho um lucro mais alto, isso é bom para os investidores, Oswaldo? Sim, porque você vai ver a empresa apresentando um lucro maior, isso é legal. Para efeito de Receita Federal, Oswaldo, se eu tenho um custo mais baixo, eu tenho um lucro mais alto. Se eu tenho um lucro mais alto, eu pago mais imposto. A Receita Federal agradece, né? Depois ela bota lá a hashtag Forever, continue pagando muitos impostos, né? Para a gente poder ter segurança, para que a gente possa ter saneamento básico, para que a gente possa não ter buraco no meio da rua, para que a gente possa ter segurança, educação, para que a gente possa ter uma vida maravilhosa, colégios muito bons, todo mundo bem preparado. Você pode andar no meio da rua despreocupado que ninguém vai te assaltar, porque vai ter segurança. E Oswaldo, em que país no planeta Terra do universo você está morando, meu filho, que eu não sei onde é que isso acontece? Pois é, eu também não sei não, foi só um delírio da minha cabeça aqui. Mas o fato é que é o seguinte, o método PEPS ele aceita. Só que é o seguinte, você pensa assim, mas Oswaldo, cara, a parada é a seguinte, bicho, eu vou estar aumentando o meu lucro, mas não é bem assim, né? Porque tem mercadoria que eu compro mais caro, tem mercadoria que eu compro mais barato. Não dá para fazer um meio de campo aí, não dá. Aí é onde entra o método da média ponderada. O método da média ponderada vai trabalhar exatamente, como o próprio nome já está dizendo, uma média. Para poder formar o custo unitário de uma transação dentro da ficha de controle de estoque, você vai compor todo o somatório de quantidade de unidades que você tiver e compor todo o somatório de valores que você tiver para aquele mesmo item. Divide a quantidade, divide o valor pela quantidade e você acha o seu custo unitário. Vai ser sobre ele que a gente vai trabalhar na nossa ficha de controle de estoque quando for ativar o CMV de uma mercadoria. Então é isso que a gente vai fazer. Pode ser que eu falando aqui talvez não soe tão claro assim na tua cabeça, mas a gente vai chegar na parte de resolução de questões. Por hora o que eu preciso que você entenda é essa base de conteúdo. Fechou? Maravilha. Então vamos para frente. Deixei aqui para você uma explicaçãozinha aqui sobre o método PEPS, o método da média ponderada. Já falei para vocês aqui agora, já expliquei, não vou explicar de novo. Muito bem, vamos então responder aqui algumas questões para a gente ver na prática como é que isso aqui cai. Ó. Veja aqui uma questãozinha de cobrando estoque aqui para a gente. Vamos lá. De acordo com a NBCTG 16R2 do estoque compreende ativos mantidos para venda no curso normal do seu negócio, em processo de produção para venda, ou na forma de materiais e suprimentos a serem consumidos ou transformados no processo de produção ou na prestação de serviço. Muito bem. Assinale a opção que não consta estoque, exemplos de estoque. Veja só. Ó, eu quero que não, né? Ó, o que não representa estoque. Veja. Produto acabado é estoque? Sim. Produto em processo é estoque? Também. Produção pela entidade também é estoque? Sim. Beleza. Aí vem para cá, ó. Custo da mercadoria vendida. Opa, ele está pedindo estoque. Custo da mercadoria vendida é CMV. CMV é a conta de resultado, ó. Tá errado. Veículos de uso. Opa, veículo de uso é o quê? Imobilizado, já falei para vocês, destinação. E software está fora porque é um item do intangível. Então tá errado. Muito bem. Vem para cá. Ó. Então, se eu quero que não, então o item B já é a nossa alternativa a ser marcada. Vamos para frente. Ó. Item C. Matéria-prima. Materiais que aguardam utilização no processo de produção, tais como embalagens, materiais de consumo. Ok. Isso aqui tudo é estoque. Aí vem, ó. Mercadorias compradas de um varejista para revenda, estoque? Sim. E terreno? Opa, Oswaldo, terreno, depende, né? Terreno, vou fazer o que com ele? Terreno e outros imóveis para revenda. Opa, Oswaldo, terreno para revenda é estoque? Resposta sim. Se eu tivesse dito que o terreno era para uso, Oswaldo, seria o quê? Aí seria imobilizado. Entendi, Oswaldo, tudo bem, beleza, agora ficou legal. Show de bola, vamos para frente. Vamos para a próxima questão. Olha essa questão de número 2 aqui, ó. A empresa comercial comprou 100 unidades de uma mercadoria X no valor de R$8.000. Então vamos compor esses dados aqui, ó. Eu comprei 100 unidades e eu paguei R$8.000. Muito bem. No dia 15 de agosto de 2000X1, ela vendeu 50 unidades dessa mercadoria por um valor de R$100 cada. Então vamos lá. Ó. Então, 50 unidades, R$100 cada.
Show de bola. Vamos lá. Em 20 de agosto de 2000X1, ela adquiriu mais 50 unidades dessa mesma mercadoria por um valor unitário de R$ 90. Então vamos colocar aqui, ó. Comprei mais 50 unidades por R$ 90. Muito bem. Sabendo que a empresa utiliza o método PEPS para o controle de seus estoques e que os valores estão todos já livres de impostos recuperáveis, ou seja, não preciso mais me preocupar com essa parte dos impostos, o valor do CMV apurado em 31 de agosto de 2000X1 é igual a quanto? Muito bem. Então vamos aqui, ó. Gente, dentro dessa situação, olha o que vai acontecer aqui, ó. Primeiro, o primeiro que eu tinha aqui foi a compra de 100 unidades. Eu comprei essa compra de 100 unidades por R$ 8.000. Beleza. Show de bola. Então se eu pegar 8.000 e dividir por 100, eu encontro aqui o valor de R$ 80. Oswaldo, o que é esses R$ 80? É meu custo unitário. Beleza. E aí eu fui lá e fiz uma venda de 50 unidades. Ó. A questão está trabalhando qual método? Método PEPS. Legal. Então vamos lá. Nessa transação, o que eu vou fazer? Eu vou tirar 50 unidades. A um custo de quanto, Oswaldo? 80. Porque é o estoque inicial que eu tenho. Beleza. Então, 50 vezes 80 dá 4.000. Então vai sair do meu estoque R$ 4.000. Logo, se eu tinha 100 e eu tirei 50, eu fiquei com quanto? 50. A um custo de 40 dá R$ 4.000. Beleza. Eu fiz uma nova compra agora, né? Eu fiz uma nova compra de 50 unidades. Ó. Beleza. Então tá aqui, ó. Compra de 50 unidades. Muito bem. Eu comprei a R$ 90. Ok. Então fiz uma compra por R$ 90. Então 50 vezes 90 dá 4.500. Beleza. Então perceba que quando eu estou trabalhando com o método PEPS, ó, agora eu tenho dois saldos de estoque. Ó. Porque primeiro que entra, primeiro que sai. Eu tenho que ter a composição do todo o estoque. Então tem um primeiro estoque aqui, e aqui eu tenho a minha segunda posição de estoque. Beleza. A minha primeira posição de estoque são 50 unidades a R$ 80. Minha segunda posição de estoque também são 50 unidades, porém a um custo de R$ 90, que dá os 4.000 e os 8.500. Muito bem. Deixa eu voltar aqui na questão, que ela está dizendo que, sabendo que a empresa utiliza o método PEPS para controle dos seus estoques e que os valores estão todos livres de impostos recuperáveis, o valor do CMV apurado em 31 de agosto de 2000X1 é igual a quanto? Então vamos lá. Ó. Dentro dessa transação, em 31 de agosto, beleza. Então em 31 de agosto, quanto foi o valor do meu CMV? Legal. Então vamos ver aqui, ó. Gente, quanto foi o valor do meu CMV? O CMV foi o valor da venda que eu fiz aqui, ó. Eu fiz uma venda de 50 unidades a um custo de R$ 80, que dá o valor de R$ 4.000. Muito bem. Então a nossa resposta aqui, ela está aqui no item A. Oswaldo, e para que você respondeu aqui todo esse resto do item aqui, ó? Por dois motivos. Por dois motivos. Primeiro, aqui a gente não está para fazer a prova, aqui a gente está para conhecimento. Conhecimento. Então, eu estou destrinchando a questão como um todo, tá? Porque, por exemplo, ó, se aqui no segundo momento ele fosse fazer uma nova venda, e aí vamos supor que fosse feita uma venda de 60 unidades, por exemplo, o que eu ia fazer? Eu ia pegar na primeira posição do estoque, vamos puxar aqui para baixo, eu ia pegar na primeira posição do estoque, ia baixar as 50 unidades que eu tenho, e eu ia para a minha segunda posição de estoque e ia abaixar 10 unidades, para poder fechar os 60. Ó. Primeiro que entra, primeiro que sai, eu dou prioridade para cá e depois para o que vem depois. Beleza? Mas na questão ele só pedia aqui. Estou mostrando para você, a título de conhecimento, como é que você vai fazer a tratativa do estoque no segundo momento, quando eu tiver uma próxima venda aqui, ó, como é que eu vou proceder? Já que é primeiro que entra, primeiro que sai, então primeiro eu tenho que zerar esse estoque para depois eu zerar esse cara aqui, ó. Legal? Mas o segundo ponto que eu quero colocar aqui para vocês aqui, ó, que eu quero deixar é a atenção. Oswaldo, atenção por quê? Ó? Porque o examinador, ele adora pegar da gente e fazer o quê? Fazer com que a gente resolva mais do que a questão pede. E aí o que acontece? Se eu não tiver atenção, o que vai acontecer comigo? Eu vou perder tempo na hora da prova. Porque se a questão está pedindo o CMV, para que aconteça o CMV tem que acontecer uma venda.
Ok. Oswaldo, se tem que acontecer uma venda, então o que eu preciso ver? Eu preciso amarrar aqui onde teve uma venda. E eu só tive aqui de venda. Então, se daqui para baixo não teve mais venda, não me importa na questão. Ah, então essa questão aqui, Oswaldo, nem precisava fazer, né? Essa parte aqui da segunda compra, não. Porque só estava falando da primeira venda, então a nossa resposta aqui está no item A. Muito bem. Mas destrinchei a questão inteira para você a título de conhecimento. Muito bem. Vamos então aqui para mais uma questão. Ó. Essa aqui trabalhando com o custo médio. Vamos lá. Ó. A empresa Genipapo S.A. controla o próprio estoque pelo critério de média ponderada móvel. Então fizemos uma questão pelo método PEPS, vamos fazer agora uma questão pelo método da média móvel. No mês de dezembro de 2016, a empresa realizou as seguintes operações. Ele deu aqui as operações aqui para a gente e ele pergunta: a empresa possuía, no final de novembro de 2016, 300 unidades de estoque final a um custo médio de R$10. O valor do estoque final de 2016 era de quanto? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Eu tinha um estoque inicial de 300 unidades, me custava R$10. Logo, eu tinha R$3.000 de estoque. E eu fui lá e fiz uma compra. Eu comprei 300 unidades e eu paguei R$20 por cada uma delas. Muito bem, então vamos lá. 300 unidades, paguei R$20 por cada uma delas, eu tenho R$6.000. Perceba o que vai acontecer aqui no método da média ponderada. Lá eu separava um por um, ó, porque são estoques com custos diferentes, tá vendo? Ó? Então se eu fosse fazer a venda, primeiro eu ia baixar dessa posição de estoque para depois baixar dessa outra posição de estoque. Então veja, nessa situação, eu vou precisar somar 300 com 300, que dá igual a 600, e aqui do outro lado eu vou pegar 3.000 com 6.000 para dar igual aos R$9.000 de saldo de composição de estoque. E agora eu tenho aqui R$15 de custo médio de estoque. O que aconteceu depois? No dia 10 eu tive uma venda de 120 unidades por um valor de R$40. Vou pegar os R$120, aí vou colocar aqui, ó. Beleza, que é o valor que eu estou vendendo. Então vai dar uma saída aqui, ó. Oswaldo, e os R$40 eu boto aonde? Atenção, gente, ó. Ele está pedindo o quê? O valor final do estoque. Se ele está pedindo o valor final de estoque, ele está falando de custo. Aqui é receita. Cuidado para não pegar esses R$40 aqui e colocar na ficha de controle de estoque. Isso aqui serve para você encontrar o lucro da transação e não a ficha de controle de estoque. Então esses R$40 aqui não vai entrar em canto nenhum. Eu vou colocar o quê? Eu vou colocar os R$15 de custo médio que a gente acabou de calcular aqui, ó. Muito bem, beleza. Então, 120 unidades, que foi o que eu vendi. Ok. Vendi com um custo de R$15, dá igual a 1.800. O que aconteceu depois? Eu fiz outra venda de R$90 e paguei de novo um preço de venda de R$40. Mas esses R$40 não me interessa, porque esse aqui é o valor de venda e a ficha de controle de estoque, ó, mais uma vez, eu vou baixar pelo meu custo unitário. Beleza, então 90 vezes 15 dá igual a 1.350. O que eu vou fazer agora? Agora a gente vai fazer a composição do saldo final. Olha só do que é meu saldo final. É o 600 menos 120 menos 90 dá igual a quanto? 390. Beleza. Pego os 9.000 menos 1.800 menos 1.350 dá igual a 5.850. Quando você dividir um pelo outro, o valor do custo médio vai se repetir por R$15. Beleza. O que aconteceu depois? Eu fiz uma compra de 60 unidades, ó, e paguei por ela R$20. Agora sim, esses R$20 aqui eu vou utilizar, porque aqui é valor de compra. E o valor de compra para a gente vai ser o quê? Vai ser o nosso custo. Ah, olha aí que beleza. Maravilha. Então o que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar e vou colocar aqui as 60 unidades, pagando R$20 por cada unidade, dá igual a R$1.200. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Pego os 390 mais 60, dá igual a quanto? 450. Pego os 5.850, soma mais 1.200, dá igual a 7.050. Muito bem. Agora, se eu pegar um e dividir pelo outro, a gente acha o nosso custo
unitário. Perceba, o que foi que a questão pediu para a gente? A questão pediu o valor do estoque final. Então, o que ela quer é esse bonitão aqui, ó. Muito bem. Então, 7.050 é o valor da nossa resposta aqui dessa questão. Oswaldo, para que você fez esse trabalho todinho? Para te mostrar o seguinte. Na questão, ele poderia te fazer outras perguntas. Ó. Ele poderia te perguntar, quanto foi a quantidade final de estoque? Você responderia, 450. Ele poderia te perguntar quanto foi o valor do custo unitário final. Custo unitário final. Foi quanto? Aí você diria 15,67, né? Eita, diacho, vamos lá. C. Por fim, ele poderia te perguntar quanto é o teu custo total. E aí você diria, né? O custo total do teu estoque, né? Não é nem o custo do total do teu estoque, né? O valor do teu estoque, né? Então assim, ó, valor final do estoque. Aí seria quanto? 7.050. E ele ainda poderia te perguntar, por exemplo, quanto foi o valor do lucro da transação. O lucro da transação. E aí eu teria que fazer o quê? Eu teria que calcular a minha receita. Quanto foi que eu tive de receita? Aqui, ó, 120,90. 120 vezes 90. Opa, perdão, 120 vezes 40, né? (120 vezes 40). 90 vezes 40. E aqui a gente acha o valor da receita. Muito bem, beleza. Depois você vai calcular o CMV. O CMV você pega na ficha de controle de estoque. Ó. Aí fica fácil. Ó. Você vai pegar esse cara aqui com esse cara aqui. Ó. Beleza. Aí você pegaria aqui os 1.800 mais 1.350. Muito bem, beleza. E aí você acharia, se você pegar esse valorzinho X aqui que você vai encontrar por meio de fazer essa matemática, com esse valorzinho Y aqui, ó, que você vai fazer do custo, X menos Y daria igual ao lucro da transação, tá? Eu estou te mostrando aqui o seguinte, ó, presta atenção. Qual é o nosso objetivo aqui? Dessecar o conteúdo. Então eu não vou simplesmente analisar o que a questão está pedindo. Eu vou ver todas as possibilidades de questões que poderiam cair na prova. Então, quando cai uma questão de estoque, ele pode te perguntar a quantidade de estoque, o custo unitário, ele pode te perguntar o saldo do estoque final, ele pode te perguntar o valor da receita, ele pode te perguntar o valor do CMV da transação e ele pode te perguntar o lucro da operação. Então, toda questão de estoque, ele pode ter uma variação entre 6 perguntas para poder fazer você se embaralhar e se perder na hora da prova. Então, preste atenção nisso aqui, resolva novamente as questões para que você possa consolidar o conteúdo que a gente aprendeu aqui na nossa aula de hoje. E olha só, se você gostou dessa aula e se ela foi legal para você, foi produtivo, você conseguiu evoluir com essa aula de hoje, foi legal? Então faz o seguinte, ó, aqui embaixo deixa o seu dedo no like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você não tiver inscrito ainda e coloca aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui lá embaixo na verdade nos comentários, sugestões de assuntos que você gostaria de ver na nossa próxima aula e coloca assim, ó, qual foi a maior sacada que você teve aqui nessa aula de hoje? O que foi que eu falei para você aqui que na sua concepção foi a parte mais importante? Qual foi o seu maior aprendizado? Então compartilha aqui com a gente qual foi o seu maior aprendizado aqui nos comentários aqui no vídeo. Coloca sugestões de temas para a próxima aula. Não esquece de se inscrever no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos e a gente se vê na nossa próxima aula. Então é isso aí. Um grande abraço e até lá.